Boa tarde. Retornando, daqui a pouco a sessão plenária ordinária. Na ordem do dia de hoje, os vereadores votam um projeto de lei que dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros sob o regime de fretamento aqui no município de Santa Maria. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo e para sabermos mais sobre essa matéria, vamos conversar com o líder do governo, o vereador Givago Ribeiro. Vereador, do que trata, esse projeto, que dispõe sobre a questão do transporte de passageiros aqui no município? De forma bem objetiva, esse projeto ele vai regulamentar esse transporte que é prestado especificamente pelas empresas que ofertam esse serviço aos seus servidores. É a necessidade de termos isso em legislação para que esse serviço esteja regularizado e com algumas premissas que são importantes que sejam acatadas pelas empresas. Então, esse projeto está sendo ofertado pelo Executivo, temos ainda algumas emendas para tratar, embora já esteja em segunda discussão, mas há um acordo também entre os vereadores aqui sobre algumas emendas para aprimorar e melhorar ainda mais esse projeto. Então, tem a possibilidade de o projeto receber algumas emendas ainda na sessão de hoje. É possível que sim, uma vez que nós tivemos também um entendimento por parte de outros vereadores e um texto que possa ser mais abrangente no sentido de cobertura, especificamente daquelas empresas que prestam serviço às outras empresas que necessitam do serviço de transporte dos seus servidores. Tá certo, vereador. Muito obrigado, viu? Também, na sessão de hoje, acontece duas moções, uma moção de repúdio e uma moção de protesto, A moção de protesto é de protesto à manifestação do deputado federal Bibo Nunes contra os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Essa moção de protesto é de autoria do vereador Valdir Oliveira. E também a moção de repúdio, que é de autoria do vereador Werner Rempel, também é uma moção de repúdio à fala desse parlamentar contra os estudantes da Universidade Federal aqui de Santa Maria. Então, essas duas moções também serão votadas na tarde de hoje. Lembrando que a sessão é muito dinâmica, Pautas podem ser incluídas e retiradas da ordem do dia. Então, fique ligado e acompanhe tudo o que acontece na sessão de hoje, que inicia daqui a pouquinho. TV Câmara, a tela da cidadania. Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito boa tarde. Nossa saudação a todos que nos assistem através do TV Câmara, canal 18.2, a todos que se fazem presente na Casa do Povo. Nesta tarde, estamos iniciando nesse momento a nossa sessão, desejando a todos uma ótima sessão e solicito ao vereador Pablo Pacheco, nosso primeiro secretário, que proceda à verificação de quórum. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, colegas vereadores. Solicito a todos que permaneçam no plenário para que responda a verificação de quórum da sessão plenária ordinária do dia 25 de outubro de 2022. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereadora Pastora Lorena. Vereador Juliano Soares, está aqui errado. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário.
vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo Pacheco. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós, havendo quórum, colocamos em discussão e votação as atas número 66 de 2022, referente à sessão plenária extraordinária do dia 11, ata número 67 de 2022, referente à sessão plenária ordinária do dia 13, e a ata número 68, referente à sessão plenária ordinária do dia 18. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade as atas 66, 67 e 68. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu coloco em apreciação dos colegas a supressão da leitura no boletim legislativo número 70 dos requerimentos de vereadores, também das proposições recebidas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovada a proposta, então, de supressão da leitura dos itens por nós mencionados no boletim legislativo de hoje. Passamos, então, para a ordem do dia, vereador Pablo. Para entrarmos na ordem do dia, solicitamos uma nova verificação de quórum. Atenção a todos os vereadores, nova verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badque Professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. E vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Roberta. Conforme a resolução legislativa número 009 de 2022, vigente nessa casa, que dispõe sobre a vedação de veiculação de propaganda eleitoral no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da outras providências, seu artigo 1º. Durante o período eleitoral fica expressamente vedado aos servidores públicos, agentes políticos dessa casa legislativa ceder, utilizar ou de qualquer modo facilitar a utilização de bens e espaços pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria ou sob sua guarda e responsabilidade em favor de candidato, partido político ou coligação. Eu solicito a essa presidência que faça ser retirado toda e qualquer propaganda política partidária de dentro dessa casa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Roberta. Questão de ordem, presidente. Vereadora Roberta, nós já, antes de iniciarmos a sessão, já havíamos feito esta solicitação para que não... Vereadora, nós já fizemos a solicitação e será feito.
será feito no final da sessão, é isso, presidente? Pois, questão de ordem, vereador. Eu solicitei a sua questão de ordem, o senhor não me deu. Não, eu estou lhe concedendo a questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Da mesma forma da vereadora Roberta, inclusive em respeito à resolução que Vossa Excelência assinou, e ainda considero que Vossa Excelência seja o presidente dessa casa e que mantenha a ordem desta casa, e que não... Não acho necessidade de Vossa Excelência fazer esse tipo de interpelação ao presidente. Não, eu posso lhe interromper porque Vossa Excelência está mencionando que o presidente... É uma questão de ordem, presidente. Não, que o presidente... Eu tenho que me retratar ao senhor. Mas não coloque questionamentos Vossa Excelência não é o presidente da casa? Com certeza. Então eu tenho que me retratar a Vossa Excelência, que é o presidente da casa. O presidente da casa que mantém a ordem desta casa. Vossa Excelência, e vou colocar mais dúvidas se Vossa Excelência manter a sua moção como presidente. Porque o que Vossa Excelência está fazendo aqui é colocar os vereadores... Qual é a sua solicitação, vereador Tobias? Vossa Excelência pode deixar eu falar? Não, é questão de ordem. A questão de ordem é sobre a moção, presidente. Qual a sua... A sua moção e a minha questão de ordem é que o senhor cumpra não só o regimento, como cumpra a resolução que Vossa Excelência assinou. Inclusive, aqui diz o seguinte: por estar em transmissão ao vivo, e eu pergunto a Vossa Excelência, está ao vivo? Me responda, presidente. O senhor sabe, vereador, não seja irônico, por gentileza. Não estou sendo irônico, eu quero saber se está ao vivo a TV Câmara. Não, questão de ordem não é para debate. Questão de ordem, presidente, a televisão está ao vivo? Com certeza está. Ok, então Vossa Excelência já está cometendo uma gravidade. Questão de ordem é dúvida regimental, vereador. Ao vivo, é dúvida regimental. Durante a ordem do dia, o parlamentar que pronunciar-se como claro teor eleitoral será considerado responsável pelo ato e arcará com as consequências legais aplicáveis, sendo a TV Câmara imediatamente responsável por não reprisar o pronunciamento. Por que eu estou dizendo isso, presidente? Porque a sua moção, ela é totalmente política, ela é totalmente partidária. Vereador, por gentileza, eu solicito... Eu não esperava outra coisa que não fosse isso. Isso para mim é motivo de orgulho. Essa vereador, raiva que vocês têm de alguém que fala a verdade. Por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência conseguiu fazer o que Porto Alegre fez, por gentileza. Então, Vossa Excelência, imediatamente... Vereador, por gentileza. Solicito ordem, por gentileza. Por gentileza. Solicito... Já cortei. Senhores vereadores, a sessão está suspensa. Senhoras e senhores, estamos retomando a nossa transmissão pela TV Câmara. Solicito para os senhores e senhoras, todos que estão nas galerias, as assessorias, solicito silêncio, por gentileza. Nós já, conforme solicitação dos vereadores, todos que estão nas galerias retiraram qualquer identificação que tivesse conotação política eleitoral. Nós
estamos retomando a presente sessão. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. De novo. Por gentileza, Quem não vereador, gostar, que e saia, solicito, se retire. por gentileza, Quem não gostar, que se retire. solicito, por gentileza, vereador, solicito silêncio no plenário, por gentileza. Solicito silêncio no plenário. Não gostou, Por se gentileza. retira, presidente. Questão de Eu ordem, estou no por ato da gentileza. minha função, presidente. Questão de ordem, senhor vereador. Eu não posso Pois falar agora, presidente. Sua questão de ordem, por Mas gentileza. a plateia tem que ir, porque é uma plateia. Já não é nem público. Por gentileza. Qual a sua questão de ordem, Questão de vereador? ordem, presidente. Pois não. Artigo 106. Pois não. Sessão, e o senhor suspendeu a sessão por 10 minutos. E passaram-se 15. Artigo 106. Presidente, mantenha a ordem, presidente. Eu já solicitei silêncio, por gentileza. Pode ser que eles lhe obedeçam. Artigo 106. Sessão poderá ser suspensa por prazo determinado que Vossa Excelência fez pelo presidente dos trabalhos, no caso Vossa Excelência, por tumulto grave ou conveniência da manutenção da ordem. Então, como Vossa Excelência suspendeu e não voltou no tempo hábil, Vossa Excelência tem que encerrar essa sessão, porque o nosso regimento é bem claro. Nosso regimento é bem claro, presidente. Para manter a ordem desta casa, Vossa Excelência tem que cumprir o regimento e peço a Vossa Excelência que consulte o procurador, porque o procurador vai ter a mesma leitura que eu tenho. Então, Vossa Excelência suspendeu a sessão, não voltou em tempo hábil, então, portanto, essa sessão ela já está prejudicada. E peço a Vossa Excelência que faça esta avaliação conforme o artigo 106. Obrigado, presidente. Aguardo o retorno, presidente. Pois não, vereador. Solicito silêncio, por gentileza. Silêncio, por Questão de gentileza. ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a integridade física e moral dos vereadores está posta em risco. Senhor presidente, a integridade física e moral dos vereadores está posta em risco. Sua responsabilidade. Por gentileza. Vereador Tobias, vereadora Roberta, nós solicitamos que se mantenham, porque até o momento nós estamos percebendo que existem divergências Senhores vereadores, vereadores, eu já concedi a questão de ordem, foi solicitado uma análise, nós vamos analisar a solicitação dos vereadores, nós estamos verificando, vereador Tobias, vereadora Roberta, vereador Tobias, por gentileza, vereador. Vereador Tony Oliveira, o senhor solicitou a questão de ordem. Pois não, vereador. Presidente,
Eu solicito os 10 minutos do meu partido. Para uma reunião? Isso. A sessão está... Eu concedo os 10 minutos, vereador Tony. A sessão está suspensa por 10 minutos por solicitação do vereador Tony Oliveira. E no retorno eu trago a decisão, vereador. A sessão está interrompida. Senhoras e senhores que nos assistem através da TV Câmara, canal 18.2, estamos retornando e trago aqui uma resposta à questão de ordem do vereador Tobias, que levantou a questão de ordem referente ao tempo de suspensão da sessão por esta presidência, alegado por ele que essa presidência havia interrompido a sessão pelo tempo de 10 minutos. A sessão foi interrompida por essa presidência e nós fizemos a verificação através de uma equipe, 5 pessoas analisaram a nossa suspensão da sessão. Não houve, em momento algum, determinação de tempo para a suspensão da sessão por essa presidência. Ela foi suspensa pelo presidente para que pudéssemos retomar as condições de continuidade da sessão. Ela não foi interrompida por tumulto grave, conforme o regimento prescreve. Nós tivemos apenas uma solicitação de tempo para que pudéssemos retomar as condições da sessão. Portanto, e também, com relação às questões de ordens alegadas inicialmente, com referência às moções, as referidas moções que estão na ordem do dia da sessão de hoje, elas não têm em nenhum momento conotação político-partidária ou eleitoral. Elas se referem a uma manifestação, as moções propostas por este vereador, pelo vereador Werner, inclusive nas defesas poderão ser comprovadas que não existe nenhum tipo de manifestação de cunho eleitoral. E solicito também a todos os vereadores e vereadoras que todos são conhecedores do regimento e que as questões de ordem elas têm que ter um atendimento ao regimento, e discussões ou qualquer outro tipo de bate-boca fora dos microfones, nós iremos pedir que tenham a postura que a nossa população de Santa Maria entende. Da mesma forma, eu solicito a todos que estão nas galerias que possam se manter de forma civilizada, ordeira e que dê condições de que possamos continuar a nossa sessão, até porque temos projetos importantes a serem votados na sessão de hoje, além das moções que estão na ordem do dia. Portanto, solicito ao vereador Paulo Pacheco que proceda uma nova verificação de quórum. Atenção a todos os colegas vereadores, nova verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário. Vereador Admar Pozobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke Professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário.
vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo. Sim. Questão de ordem, senhor Pois presidente. não, vereadora Roberta. Para esclarecer, as nossas questões de ordens, elas são plenamente regimentais, porque o artigo 124 fala que durante a ordem do dia, período da sessão em que estamos, somente poderão ser formuladas questões de ordem pertinentes à matéria em debate e votação. Pois não. É sobre as moções que nós estamos falando, é sobre o andamento da sessão que nós estamos falando. Então, o senhor não pode dizer que as nossas questões de ordem são antirregimentais, elas são regimentais, senhor presidente. Pois não, vereadora, eu não disse que as questões de ordem eram antirregimentais. Eu apenas retornei às questões de ordem com a nossa decisão. E questões de ordem sobre temas já respondidos, eles não serão concedidos novamente. Presidente, Pois não, vereador questão de Tobias. ordem, e se eu entender que eu tenho que retomar o tema, é um direito que eu tenho, com todo respeito a Vossa Excelência. Tá? O regimento me permite isso. Artigo 106, a minha questão de ordem. Pois não, vereador. A sessão poderá ser suspensa por prazo determinado. Qual é o prazo determinado que Vossa Excelência deu? Ou a juízo do presidente. Qual é o prazo determinado que Vossa Excelência deu? A sessão foi suspensa por tempo indeterminado. Não, mas o regimento, o artigo não diz isso, presidente. O artigo é muito claro. O artigo 106 diz o seguinte, vou ler para Vossa Excelência, vou lhe ajudar. A sessão Vereador, poderá ser suspensa por prazo determinado a juízo do presidente. Qual é o prazo que o senhor determinou? E qual é o item que o senhor suspendeu a sessão? Por favor, responda, presidente. Não, eu suspendi a sessão por entendimento do presidente para que pudéssemos retomar as condições de continuar a sessão. Presidente, a questão de ordem, ela foi bem específica, o senhor vai me desculpar. Ela foi bem específica, inclusive no inciso 1º diz tumulto grave. E Vossa Excelência teve a capacidade de dizer que não teve tumulto, presidente. Então, Vossa Excelência, não cometa isso, eu estou lhe pedindo. Vereador, eu fui embasado no Artigo capítulo 106. por juízo do presidente, nós suspendemos. Sessão poderá ser suspensa por prazo determinado. Qual foi o prazo determinado? Pois não, vereador, a sessão foi Aonde está suspensa escrito a isso? juízo do vereador, ao juízo do presidente. Tá, mas aonde que está escrito o tempo? O tempo Que não, regra é essa que o senhor tirou, que foi ver o VAR lá e determinou... Vereador, não vou fazer discussão com Vossa Excelência. Não é discussão, a presidente. sessão vai continuar. Presidente. Projeto em Presidente, discussão questão de ordem, única e votação. Questão de ordem, presidente. Peço os 10 minutos da bancada do MDB, presidente. Para a brigada poder entrar aqui dentro. Para uma reunião. Vossa Excelência quer 10 minutos. Líder da bancada do PMDB está pedindo Para uma os 10 reunião? minutos para uma reunião da bancada. Vossa Excelência não vai deferir para mim? Regimentalmente, nós temos mais esses 10 minutos, porque já foi pedido 10 minutos pelo vereador Tony Oliveira. Podemos suspender por mais 10 minutos, que é o prazo regimental. A sessão está suspensa por solicitação do líder da bancada do MDB, pelo tempo de 10 minutos. Encerrado o tempo de 10 minutos da reunião da bancada do MDB, nós retomamos e, a juízo dessa presidência, pelo artigo 106, nós vamos suspender a sessão por mais 20 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e a todos que nos assistem pela TV Câmara, estamos retomando a nossa sessão plenária após o tempo de 20 minutos de suspensão por esta presidência. Solicito ao vereador Pablo Pacheco que proceda uma nova verificação de quórum e, mais uma vez, solicito a todos que estão presentes no plenário, nas galerias, que
possam permanecer em silêncio para darmos continuidade aos trabalhos. Vereador Pablo Pacheco, por gentileza. Atenção a todos os vereadores. Nova verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas. Vereadora Anita Costa Beber. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke, Professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo Pacheco. Item 1 na discussão única e votação. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, Senhor vereadora presidente, Roberta. eu reitero, Resolução Legislativa 009/2022. Proibido, durante o período eleitoral, expressamente vedado aos servidores públicos e agentes políticos dessa casa, no caso nós, agentes políticos, ceder, utilizar ou de qualquer modo facilitar a utilização de bens e espaços pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria ou sob sua guarda e responsabilidade em favor de candidato, partido político e coligação. Nós continuamos no plenário com pessoas fardadas com identificação de candidato, de partido político e de coligação. Senhor presidente, já que o senhor chamou esse pessoal para estar aqui hoje, faça cumprir Vereadora, a resolução que... Por gentileza, Senhor vereadora. Senhor presidente, eu estou no meu direito de fala. Senhor presidente, Não, é o uma senhor questão de chamou ordem. É uma questão de ordem, estou fazendo e espero continuar. Posso terminar? Pois não. Obrigada. Conclua, por gentileza. Senhor presidente, já que o senhor chamou essa manifestação aqui ontem, lá na Universidade Federal de Santa Maria, o senhor faça cumprir a resolução que a mesa diretora dessa casa, sob a sua presidência, fez aprovar neste parlamento pelos 21 vereadores. Obrigada. Vereadora Roberta, nós já fizemos esta solicitação e todos que nós possamos identificar daqui, nós já verificamos a retirada. Se tiver alguém, por gentileza, a gente pede que possa retirar, se alguém estiver identificado com partidos, por gentileza. Por gentileza, vereador Tobias, o senhor pediu questão de ordem? Pois não. Prosseguimos então com a sessão da discussão única e votação. Senhor presidente, antes de continuar a questão de ordem. Quando o senhor diz que não há nesta casa nada que nos ameace, eu gostaria de ler um comentário de uma rede social. Nós não vamos... isso não é questão de ordem. Não é questão de ordem. É uma questão de ordem, porque é sobre a minha vida e eu estou me sentindo ameaçada. Não é questão de ordem. Senhor presidente, é uma questão de não ordem, é questão. porque eu estou me sentindo ameaçada, uma ameaça de morte. Prosseguimos. Aqui dentro. Senhor presidente, Vereador, não é questão de ordem. é sim. Não, Vossa Excelência, se Vossa Excelência... Por gentileza, a senhora pode me escutar, vereadora, Vossa Excelência?
Se a senhora sofreu ameaças, a senhora pode se dirigir aqui a esta mesa e, identificada a pessoa, Vossa Excelência pode solicitar a segurança pública, vamos solicitar para que tome providências. Vereador Werner, Vossa Excelência. Vossa Excelência solicitou questão de ordem? Senhor presidente, para que tudo fique tranquilo... Tem uma questão de ordem, Werner, depois nós vamos conversar. Por gentileza, vereador. Para que tudo fique tranquilo, a vereadora tem que indicar quem é que está identificado aqui. Obrigado, vereador. E solicitar também ao vereador Tobias que tire o plástico que está no seu vidro do seu gabinete. E também está errado, vereador. Vai lá em cima e tira. Obrigado, vereador. Tem propaganda política na porta do vereador Tobias. Não há mais questão de ordem sobre... Não vou responder questão de ordem. Vereadora Roberta, por gentileza. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Tobias. Se o vereador Werner deixar nós continuar aqui, eu agradeço ele. Não. Pois não, vereador. Prossiga. Não quero atrapalhar ele. Presidente, Vossa Excelência não vai... Vossa Excelência não vai retirar, então, a moção, é isso? Nós fizemos uma solicitação, Vossa Excelência não vai retirar a moção? Vossa Excelência prefere que a confusão, permaneça? Não, se Vossa Excelência está solicitando adiamento de discussão e votação, é isso? Não falei adiamento, Vossa Excelência, desculpa, mas não falei isso. Nós não vemos, retirada de moção. Nós não verificamos motivos para isso, vereador. Não? Não verificamos motivo. Parabéns, presidente. Senhor presidente, questão de ordem sobre isso que o Tobias falou agora, retirada da moção. Pois não, vereadora. Retomando, senhor presidente, mesma resolução legislativa que o senhor fez valer nessa casa, tá? Dizendo que que nós, se descumprirmos esta resolução, nós seremos responsabilizados. Fala no artigo 4º dessa resolução. Descumprimento dessa resolução legislativa será encaminhado em conformidade com as determinações do regime jurídico único dos servidores, sem prejuízo das legislações eleitorais, administrativas e penais aplicáveis ao caso. Muito bem, senhor presidente. O senhor, ao estar ontem presente na Universidade Federal de Santa Maria, e aqui está o seu vídeo com o áudio do senhor vereador, chamando... não é questão de ordem. Não é questão de ordem. É questão de ordem. Não. Prosseguimos a sessão. Item 1, discussão única, por gentileza. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o senhor cortou o microfone. Não seja democrático. Seja democrático. Questão de ordem sobre o mesmo tema, presidente, já foi esgotado, certo? Não foi. Artigo 223, questão de ordem sobre o mesmo assunto, não será concedido. Prosseguimos. Vossas Excelências têm o compromisso de manter a ordem nesta casa. Vossas Excelências têm o compromisso de manter a ordem. Discussão única e votação. Por gentileza, vereador Tobias, questão de ordem que não tenha sido levantada. A questão de ordem eu decido, presidente. No meu mandato e no meu gabinete, vereador Werner, quem manda sou eu ainda. Se é questão de ordem... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Artigo... Pois não, vereador. O senhor não deixa fazer? Questão de ordem, pois presidente. Não, vereador Já Tobias. que o senhor não teve a coragem de terminar com essa baderna, eu quero aqui dizer e pedir o adiamento de discussão conforme o artigo 179, imediatamente. Sob adiamento irresponsabilidade. de votação de sobre qual? Discussão
e votação da moção que Vossa Excelência irresponsavelmente apresentou nessa casa. A moção do item 2 da discussão única em votação, solicitação do vereador Tobias, nós colocamos em apreciação do plenário a solicitação do vereador Tobias. Os vereadores que concordam com o adiamento de votação, de discussão e votação, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem de outra forma. Votação nominal para adiamento de votação. Senhor vereador Pablo. Parabéns pelo circo, presidente. Por Parabéns gentileza, pelo circo que o senhor armou. Solicito, senhores vereadores, por gentileza, vereador Pablo, proceda a chamada para adiamento de votação, proposta pelo vereador Tobias, adiamento de votação, o item 2 da ordem do dia, discussão única em votação. Proceda a chamada nominal e solicito ao público das galerias que mantenham a ordem, silêncio, e também a todos assessores e assessoras. Nós exigimos a ordem aqui na casa. Por gentileza, o vereador Pablo proceda a chamada nominal. Os vereadores que concordam com o adiamento de votação do item 2 da ordem do dia, discussão única em votação, os que concordarem votem sim, os que discordarem votem não. Primeiro vereador a votar, chamada nominal, vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha. Sim, por questão de segurança. Vereador Admar Pozobon. Por entender que não tem clima, sim. Vereador Alexandre Vargas. Sim, presidente. Vereadora Anita Costa Beber. Sim, porque não tem mais clima para ser votado hoje. Por gentileza, estamos em processo de votação. Estamos em processo de votação. Solicito silêncio no plenário, por gentileza. Vereador Professor Danclar. Sim, por questão de ordem. Vereador Delegado Getúlio. Gente, eu quero repetir meu voto porque eu acho que não deu para ouvir. Vereadora. Eu voto sim, porque não tem clima para ser hoje votado. Obrigado, vereadora. A manutenção da ordem nessa casa, eu voto sim. Vereador Givago. Sim, presidente. Vereador Coronel Vargas. Pelos valores éticos e morais desta casa, sim. Vereador Juliano Soares Juba. Presidente, eu acredito que semana que vem essas moções podem ser votadas e acredito que tenha unanimidade. Mas hoje é pelo adiamento. Sim. Vereadora Luci Duarte Tia da Moto. Pela minha universidade, pelos estudantes, não. Vereador Manuel Badic, professor Maneco. Já deixar declarado meu voto na terça-feira, se essa moção entrar, sou favorável. Agora, momentos políticos e vergonhosos que nem está sendo nesta casa, eu voto sim. Vereadora Marina Calegaro. Não, presidente, não, porque é inadmissível nós, uma casa democrática, não podermos discutir uma moção que não tem cunho político Vereadora. e que deve ser, sim, repudiada Obrigado, por essa casa legislativa. Obrigado. Vereador Pablo Pacheco, de acordo com o nosso regimento e com a democracia que nos colocou aqui, eu voto por votar essa moção favoravelmente na próxima terça-feira. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Eu voto não, presidente. Vereador Ricardo Blattes encontra-se de atestado médico. Vereadora Roberta Leitão.
Em razão, respeitando o regimento dessa casa, a resolução que nós aprovamos, que o senhor propôs, senhor presidente, voto sim ao adiamento da discussão para preservar a integridade e a democracia no Parlamento de Santa Maria. Obrigado, vereadora. Vereador Rudes Rodrigues. Continua em votação, por gentileza. Vereador Rudes Rodrigues. Senhor presidente, eu voto não pelos nossos estudantes da Universidade Federal e porque repudio esse deputado federal que falou do Obrigado, vereador. Vereador Tony Oliveira. Vereadores, eu solicito silêncio nas galerias, por gentileza. Vossa Excelência também A tem que fazer silêncio, senhora ali vereador. com a camisa do Lula ali que está gritando. Por ali, gentileza. Por gentileza, continua em votação. Presidente, em questão votação. de ordem. Questão de ordem, presidente. Pois não. Presidente, com a camisa do Lula pode ficar nas galerias? Vereador. Então eu vou botar o outro boneco. Vereador, eu já solicitei que a retirada, por gentileza. Quantas pessoas têm com a camisa Continua do em Lula votação. ali? Continua em votação, vereador Tobias. Eu solicito, mas não adianta. Já foi. Já foi. Votação, vereador Tobias. Continua em votação, vereador Tony. Vereador Tony, por gentileza. A votação só a hora que sair a camisa do Lula dentro do plenário. O senhor se abstém de votar? Não, o senhor vai cumprir a lei. O senhor cumpre a lei. O senhor cumpre a lei. Por gentileza, vereador Werner. Na mesma medida em que o vereador Tobias retirar o plástico referente a um candidato do seu gabinete. Prosseguimos. Próximo. Vereador, continua. Vereador Tony, por gentileza, vereador. Vereador Tony, por gentileza, vereador. Vereador Tony, solicito o seu voto, vereador. Eu já pedi providências que ninguém esteja identificado com nenhuma candidatura dentro do plenário, dentro das galerias. Já foi cumprido. Por gentileza, vereador Tony. Vamos prosseguir a votação, vereador Tony. Sim ou não? Só vou votar se sair a camiseta do PT de dentro do plenário. Solicito os vereadores, por gentileza, vereadores, por gentileza, se os parlamentares continuarem, eu não vou conseguir fazer cumprir se Vossas Excelências não permitem. Vossas Excelências não permitem. Por gentileza. Por gentileza, já foi cumprido, tá? Já saiu o cidadão que estava com a camiseta do Lula e quem estava com a camiseta está com a jaqueta e peço que feche a jaqueta, por gentileza. Peço que feche a jaqueta, por gentileza. Já foi fechado. Vereador. Senhores, nós vamos prosseguir a sessão. Solicito vereador Tony, por gentileza. Enquanto tiver partidos políticos aqui dentro, eu não voto. Vossas vereadores, nós estamos votando um adiamento de votação. Um adiamento de... Nós estamos votando...
Questão de ordem, presidente. Senhores vereadores. Presidente, questão de ordem. Não, questão de ordem. Solicito silêncio nas galerias, por gentileza. E os senhores vereadores também que colaborem, e solicito silêncio para que possamos continuar esta votação. Caso contrário, terei que arguir o artigo 22. Questão de ordem, presidente. Deveres do vereador. Vereador Juliano. O sim já tem a maioria, vai ser adiado. A moção do vereador Werner também vai ser adiada. Nós estamos aqui se estressando de graça. Peço o vereador Adilmar. Senhor presidente, questão de ordem. Acho que nós tínhamos sugestão, nós temos compromisso agora, precisamos encerrar essa sessão. Não tem clima para seguir essa sessão, temos que encerrar. Nós temos projetos importantes para serem votados ainda, vereador. Presidente. Pois não, vereador João Ricardo Vargas. Presidente. Pois não. Eu venho aqui na condição de ex-presidente desta casa. Solicito silêncio nas galerias, tem um vereador se manifestando. Vossa Excelência, vereadora Roberta, por gentileza, tem um vereador falando. Vossa Excelência pode, por gentileza. Vereador João Ricardo Vargas. Estou lhe pedindo, presidente, o senhor termine a sessão. Está desgastando o parlamento, porque... Como é que é? Por gentileza, conclua, vereador. Presidente, está desgastando, mas principalmente a sua imagem como presidente. Por quê? Por quê, presidente? É uma questão de ordem, vereador? Sim. Por quê, presidente? Pelo seguinte, nós vimos o seu vídeo fazendo a convocação, então isso aí está muito ruim para todos nós. Vamos terminar com isso, tá? E na terça-feira que vem, eu voto totalmente a favor da sua moção. Então, presidente, estou lhe pedindo, presidente. Regimentalmente. Presidente. Vereador. Presidente. Vereador eu estou João lhe pedindo, Ricardo presidente. Vereador João Ricardo, por gentileza. Nós já estamos em processo de conclusão de votação, um pedido de adiamento. Não. Já estamos em conclusão, faltam 3 vereadores para votar. Presidente. A moção será, ela vai ser adiada, já houve aqui, já estamos em votação, faltam 3 vereadores para votar. Então eu peço que possamos continuar, já está adiada a votação pelo número de votos, mas nós precisamos concluir a votação. Vereador Tony Oliveira, por gentileza, seu voto. O senhor concluiu já, vereador? Não, só para concluir então, vereador. Presidente, essa questão do clima, tão somente do clima, porque eu acho que não tem motivo para estarmos aqui desta forma. Obrigado, mas como nós já estamos no processo de votação, não tem questão de ordem, vamos concluir a votação. Vereador Tony Oliveira, por gentileza. Vereador Tony, voto sim ou não pelo adiamento de votação? Para acabar com essa baderna, eu voto sim. Obrigado, vereador. Vereador Tobias Calil. Presidente, pela ordem da casa e em respeito à assinatura que o senhor colocou aqui, eu vou fazer uma defesa em Vossa Excelência e vou votar sim para cumprir o que o senhor assina. Vereador. Obrigado, vereador. Vereador Valdir Oliveira. Voto não, vereador. Vereador Werner Hempel. Voto não. Por gentileza, vereador Pablo, resultado da votação? (14 votos sim, 6 não). O item 2 da ordem do dia, discussão única em votação, está adiada por aprovação da maioria do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Solicito adiamento e discussão em votação do item 3 da ordem do dia da moção do vereador Werner. Vossa Excelência também solicita a votação nominal? Senhor presidente, e Pois não. reitero, solicito... Silêncio, por gentileza. Silêncio nas galerias, por gentileza. Prossiga, vereadora. Prossiga, vereadora. Senhor presidente, solicito mais uma vez, encarecidamente, que o senhor faça cumprir a resolução de sua autoria
e tire as pessoas com Não propaganda é questão. de candidato, partido Já e houve- coligação. já houve Senhor presidente, essa o senhor providência. está pedindo, mas o senhor não faz cumprir. Então, eu lhe peço encarecidamente que cumpra o que o senhor propôs e nós cumprimos durante todo o pleito eleitoral. Obrigado, vereadora. Em votação, adiamento de votação da moção no item 3 da discussão única em votação. Vereador Como Werner. não houve solicitação formal para o voto declarado aqui, eu estou solicitando. Por gentileza, vereador Pablo, chamada nominal para votação de adiamento de votação do item 3 da discussão única em votação. Primeiro vereador a votar, vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha. Sim. Vereador Admar Pozobon. Sim. Vereador Alexandre Vargas. Em conformidade à resolução aprovada pelos 21 vereadores dessa casa e por esse tumulto que está acontecendo aqui, sim. Vereadora Anita Costa Beber. Sim. Vereador Professor Danclar. Sim. Vereador Delegado Getúlio. Mesmas razões quando do voto no item 2, voto sim. Vereador Givago Ribeiro. Sim. Vereador Coronel Vargas. Pelos mesmos motivos, senhor presidente, sim. Vereador Juliano Soares Juba. Ratificando os motivos, sim. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto. Contra Bibo Nunes, não. Vereador Manuel Badic e professor Maneco. Por gentileza, vereador. Que fique registrado nessa casa. Se for na terça-feira próxima, após a eleição, vereador Werner, terá o meu voto. Caso contrário, não terá. E eu voto sim pelo adiamento de votação. Politicagem aqui, não. Vereadora Silêncio nas Marina galerias, Calegaro. por gentileza. Silêncio nas galerias. Vossas Excelências também solicito silêncio para Vossas Excelências e para as galerias. Por gentileza, vereadora Marina, seu voto. Silêncio, colegas, que eu quero votar. Silêncio, um pouco, tô respeitando todos os colegas aqui. Gostaria que me respeitassem. Não pelos estudantes e as estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Vereador Pablo Pacheco, sim. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Não, por todos os 242 jovens que morreram na KISS. Vereador Ricardo Blattes está em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão. Para fazer cumprir a resolução que o senhor presidente, propôs nessa casa e que nós cumprimos durante todo o período eleitoral, sem fugir nem um milímetro do que está votado e aprovado por nós, eu voto sim ao adiamento da discussão para que instituições públicas como esta Casa Legislativa e a Universidade Federal de Santa Maria não sejam palco de política partidária e ideológica. Obrigado, vereador. Silêncio nas galerias, por gentileza. Vereador Rudes Rodrigues. Voto não, porque repudio qualquer fala de questão do deputado que falou dos nossos estudantes e dos nossos jovens. E repudio ele. Vereador Tony Oliveira. Presidente. Pois não, vereador. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de respeito, ou muito respeito. O senhor vota sim ou não? Muito respeito com as famílias daqui, que não é o assunto aqui. E vereador vir aqui usar politicamente, não. Vota sim. Silêncio, por gentileza. Vereador, a manifestação é livre de cada vereador. Pois é, livre. Voto. Então eu estou falando. Se é Mas livre, o eu seu estou falando, voto, presidente. Mas o seu voto sim ou não? É sim. Pois não. Vereador Tobias Calil. Presidente, até para honrar a sua assinatura, vou fazer o voto, mas antes disso eu quero ir na mesma linha do vereador Maneco. O meu voto, na moção que Vossa Excelência apresentou, se não fosse em época política, com certeza repudiar esse canalha desse Bibo, porque ele que fez toda essa confusão aqui. Agora, para manter a ordem desta casa,
e o meu voto é favorável se for na outra semana, Obrigado, vereador. é sim. Obrigado, vereador. Vereador Valdir Oliveira. Silêncio nas galerias, por gentileza. Vereador Werner. Vereador Valdir. Ah, sou eu. Vereador Valdir, sou eu. Voto não. Vereador Werner Hempel. Não, senhor presidente. 14 votos a 6. A moção, o item 3, da discussão única e votação, também foi adiada por maioria do plenário. Discussão única e votação, item 1. Item número 1, redação final número 29/2022 do projeto de lei número 9337/2022. Esta redação ela é produzida pela Secretaria Legislativa, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Santa Maria e dá outras providências. Em discussão. Não há necessidade de discutir. Pois não, vereador. Mas só para discordar da redação final. Na sessão passada, nós solicitamos que não fosse feita a votação, a dispensa da leitura e votação da redação final. Certo. E foi justo. Porque a ementa diz o seguinte: por gentileza, silêncio. Institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Santa Maria da Altas Providências. Artigo 1º. Essa lei institui e disciplina o Programa de Regularização Fiscal. Está errado. Vereador Werner. Nós já alertamos com que essa... estava errado e precisa voltar para a redação final. Vereador, com a vossa observação, nós estamos retirando da ordem do dia para... Por gentileza. Vereador, por gentileza, solicito... Vereador Givago. Parabéns, presidente. Parabéns, hein? Companheirada tomou conta. Solicito silêncio, por gentileza, para poder continuar a sessão. Por gentileza. Vereador Pablo. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, como presidente... Vão ter educação, Solicito... Vão ter educação. Solicito silêncio, por gentileza, para continuarmos a sessão. Já solicitei silêncio, por gentileza. Vereador Pablo. Vossa Excelência também precisa colaborar. Vossa Excelência também precisa. Por gentileza, solicito... Vereador Pablo. Vossas Excelências também precisam colaborar. Vereador Pablo, por gentileza. Vereador Pablo, por gentileza. Senhor presidente. Por gentileza, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu preciso esclarecer ao vereador Werner. Houve uma emenda alterando o artigo 1º. Neste momento, como o projeto de lei foi aprovado, a redação final é esta. E nós não temos o que fazer, porque não teve emendas que alterassem a emenda em consonância com o artigo 1º. Então, a redação final está correta, conforme aprovado em conjunto com as emendas. Só para esclarecer. Senhor presidente, a redação final existe, inclusive, para corrigir essas imperfeições. Claro que pode ser feito. Pode ser feito sim. Vereador Werner, vereador Tobias, eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Questão de ordem, presidente, em suspensão. Questão de ordem. Presidente, eu só... Presidente, já suspendeu? Pois não, vereador Givago. Só uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós possamos fazer o adiamento do projeto executivo que está em segunda discussão, 9395. A Vossa Excelência está pedindo adiamento. Nós, assim que chegarmos lá, nós vamos colocar em apreciação aqui, tá bem? Presidente, eu peço vista da redação final 29, número 2022. Não foi retirado. Estou pedindo vistas. Não, ele pediu vistas. Vistas concedida, vereador Juliano. Vistas concedida. O vereador Givago, Vossa Excelência solicitou o adiamento de votação. O senhor pode repetir qual o projeto? É o projeto 9395, da autoria do Poder Executivo.
E as suas emendas, né? E as suas respectivas emendas. E as suas respectivas emendas. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade o adiamento de votação do projeto e suas emendas. Senhores vereadores, por gentileza. Presidente. Pois não, vereador Givago. Uma questão de ordem. Gostaria de acionar, então, a presidência da Comissão de Políticas Públicas, que, se for favorável, para que nós possamos apreciar o projeto Irriga, que está em regime de urgência, para que possamos exalar o parecer tão logo, para colocarmos ele em processo de votação e discussão. Para inclusão na hora do dia? Exatamente. Para Vereador Tony, Vereador Tony, por gentileza. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Políticas Públicas, o vereador Givago solicita uma reunião extraordinária neste momento para apreciação do projeto Irriga. Caso Vossa Excelência concorde, nós poderemos incluir na ordem do dia. Vossa Excelência concorda, vereador? Sim, presidente. Então, a sessão está suspensa pelo tempo de até 10 minutos para a reunião extraordinária da COF, ou melhor, da Comissão de Políticas Públicas, e retornaremos logo a seguir. Pois não, vereador? Presidente, convoco então os membros da Políticas Públicas na minha mesa ali para a gente deliberar. A sessão está suspensa pelo tempo de até 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a sessão esteve interrompida para uma reunião extraordinária da Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Distritais. Nós solicitamos aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que retomem os seus lugares para que possamos dar sequência à sessão. Solicito ao vereador Pablo Pacheco que proceda uma nova verificação de quórum. Por gentileza, vereador Pablo. Atenção, colegas vereadores. Nova verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Lucido Artes Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário.
Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Givago. Presidente, inicialmente, uma questão de ordem para agradecer também a Comissão de Políticas Públicas, que fez análise aqui do parecer sobre o projeto tão importante para a cidade, que é o Irriga Santa Maria. E eu aproveito e solicito a Vossa Excelência que possamos incluir na ordem do dia o projeto 9473-2022, que trata de um assunto tão importante, uma pauta aí para avançar com o projeto do Irriga Santa Maria. Coloco em apreciação antes uma questão de ordem, vereador Pablo. Tem uma questão de ordem, uma sugestão aqui ao líder do governo, senhor presidente, e pedir a compreensão de todos os vereadores, se possível, eu acredito que não vai ter muita discussão, a gente passar pela primeira discussão e em 2 minutos fazermos já uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária, para aprovarmos esse projeto e já deixarmos a pauta limpa desse projeto, está em regime de urgência e é tão importante, a seca está chegando, já vai estar previsto uma grande estiagem, já está, a gente precisa, eu acho que é uma pauta que é convergência de todos os vereadores, então eu peço ao líder do governo e ao presidente. Obrigado, vereador Pablo. Se houver aprovação por parte do plenário de inclusão na ordem do dia, nós faremos uma convocação para uma extraordinária conforme a solicitação do vereador Pablo. Coloco em apreciação a solicitação do líder do governo, vereador Givago Ribeiro, a inclusão na ordem do dia do projeto 9473. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia e já entramos então, colocamos o projeto em primeira discussão, 9473 em discussão. Não havendo quem queira discutir, projeto aprovado passa para a segunda votação, segunda discussão e votação na próxima sessão e já por solicitação do vereador Pablo e por ofício desse presidente, convoco para uma sessão extraordinária exclusivamente para apreciarmos e votarmos o projeto 9473 em 2 minutos, uma sessão extraordinária para esse fim. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos neste momento iniciando a sessão extraordinária para discussão, segunda discussão e votação do projeto 9473. Solicito ao vereador Pablo Pacheco que proceda a verificação de quórum para que possamos colocar o projeto em segunda discussão e votação. Atenção, colegas vereadores. Primeira chamada, verificação de quórum da sessão plenária extraordinária do dia 25 de outubro de 2022. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário.
Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. A sessão está interrompida. Vamos prosseguindo com a nossa sessão extraordinária. Solicitamos ao primeiro secretário, vereador Pablo Pacheco, que proceda à verificação de quórum. Sessão extraordinária para discussão e votação do projeto 9473. Por gentileza, verificação de quórum, vereador Pablo. Vereadora Luci, vereador Tobias, vereadora Roberta, por gentileza. Atenção, colegas vereadores, para encerrarmos a sessão extraordinária. Verificação de quórum, senhores vereadores. Atenção, colegas vereadores. Verificação de quórum da sessão plenária extraordinária do dia 25 de outubro de 2022. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Luci Duarte Estia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Está faltando respeito dentro dessa casa. Os colegas vamos ter respeito um com o outro. Vamos voltar pelo menos para a sessão. Está uma vergonha isso. Verificação de quórum. Estamos em verificação de quórum, vereador Rudes. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereador Ricardo Blates, em atestado médico. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E o vereador Werner Hempel está fazendo um atendimento médico ali, acredito que esteja dispensado. Vereador Paulo Ricardo, em plenário. Pois não. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo. Na sessão extraordinária, votação, segunda discussão e votação, vereador Pablo Pacheco. Projeto de lei número 9473/2022 está em regime de urgência, cria o Programa Municipal de Irrigação e Reserva de Água, o Irriga SM, e autoriza utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à reservação de águas no município de Santa Maria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Givago. Solicita a dispensa da leitura e votação da redação final. Coloquem em apreciação os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovada a dispensa de votação e leitura da redação final. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão extraordinária, estamos encerrando. Muito obrigado a todos os senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assistiu e até a próxima quinta-feira com mais uma sessão ordinária. Obrigado.